Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Duarte, sou jornalista, formado pela Universidade Católica de Pernambuco e apresentador. Sou colaborador também no blog Estilo Miss, juntamente com a jornalista Graziele Raposo, e sou um dos coordenadores de conteúdo do grupo Universo Miss no Facebook. É com muito prazer e grande satisfação que estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a oratória e a importância da postura no momento da entrevista com jurados nos concursos de beleza. Gostaria de primeiramente agradecer a Sabrina Meyer, que me convidou para poder estar presente no primeiro Congresso Nacional de Misses e Modelos, o CONAMIS. Eu acho muito importante a gente poder ter essa interação e eu poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês sobre jornalismo, comunicação e oratória, para que vocês possam realmente impressionar os jurados no momento que vocês forem conversar com eles, que é um momento mais próximo, que a candidata tem com os jurados, onde os jurados vão poder avaliar a personalidade, a autenticidade da candidata, quais são os objetivos e o porquê dela querer ser Miss. Então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a questão da oratória e como se portar nesse momento que para algumas é de muito nervosismo, mas é importante que vocês consigam ficar calmos e consigam passar a essência de vocês. A gente vai começar falando sobre a questão do autoconhecimento. É muito importante que vocês saibam quem vocês são, que vocês saibam a personalidade de vocês, o que vocês querem. Afinal de contas, é o sonho de vocês. Vocês querem representar a sua cidade, o estado ou até mesmo o país no Miss Universo, que é o maior concurso de beleza hoje em dia. Então, o que o jurado busca numa entrevista é conhecer a personalidade da menina. Porque, por exemplo, num desfile de gala, num desfile de biquíni, eles podem avaliar a plástica, a beleza corporal, a beleza facial, até a elegância. Mas fica muito difícil deles saberem quais são as aptidões da menina, o que é que ela busca, a essência daquela candidata. E eles precisam saber disso. Afinal, se trata de uma entrevista para uma profissão, é um cargo que a Miss exerce durante um ano, seja ela Miss Municipal, Miss Estadual ou até Miss Brasil. Então essa entrevista é muito importante, porque eles vão poder saber um pouco mais da personalidade, vão poder conhecer o lado humano da candidata. E é o primeiro contato, pois seja na entrevista preliminar, que acontece antes do concurso, ou na entrevista final, onde a gente sempre vê, no auditório cheio, onde as meninas respondem a pergunta final, eles querem saber qual candidato tem um perfil que a organização busca. Então essa primeira seleção é super importante. Porque se você causa uma boa impressão, se você consegue passar a sua verdade e se você consegue se expressar com clareza e com eloquência, vai ser muito mais fácil para vocês passarem para a próxima fase do concurso. Então, vocês têm que saber também quais são seus pontos fortes e os seus pontos falhos. Porque os pontos fortes vocês vão enaltecer e os pontos fracos vocês vão trabalhar. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem um ponto que a pessoa é muito boa e que ela tem que enaltecer, que ela tem que destacar esse ponto para que os jurados consigam perceber: nossa, essa menina sabe se expressar, nossa, essa menina tem um projeto social muito bom, nossa, essa menina, ela tem o brilho no olhar quando ela fala, quando isso se expressa. Isso é extremamente importante. E os pontos falhos, claro, todos nós temos, ninguém é perfeito, mas é preciso que se trabalhe e que eles não sejam destacados, que eles não sejam enaltecidos. Que os jurados, quando estiverem conversando com vocês, lembrem que isso é uma conversa. Eles não querem nada ensaiado, eles não querem nada artificial. Eles querem uma menina natural. Eles querem uma menina que, quando converse, passe toda uma naturalidade, que passe a verdade, o que ela realmente sente sobre determinado assunto que for perguntado. Então é importante reconhecer quais são os pontos falhos, onde eu preciso trabalhar, seja na oratória, seja na impostação de voz, seja na parte gestual, em qualquer parte que seja, e não enaltecer e destacar esses pontos. O nosso próximo tópico que a gente vai conversar é sobre a questão do que é oratória. Porque muito se fala sobre a questão da oratória, de como se expressar, de como falar em público, mas a raiz dela, o que é a oratória? Existem diversas definições, mas eu podia apresentar para vocês que a oratória é a arte de falar, é a arte de usar palavras para poder influenciar e convencer o público. E é justamente o objetivo de vocês. Vocês, através da fala de vocês, do que vocês querem passar, querem influenciar os jurados e posteriormente outras pessoas que vão se inspirar e que vão conversar com vocês. Parem, se inspirar tá certo? Então depois corta. E que vão poder ter esse contato com vocês. Então é muito importante que vocês tenham essa noção
de como falar, de como se expressar, ter essa eloquência e justamente essa habilidade de influenciar e convencer. Porque se vocês conseguem influenciar e convencer as pessoas que estão avaliando vocês ou que estão escutando vocês, vocês vão passar a mensagem verdadeiramente. E é isso que o jurado quer. O jurado ele não está ali para desmerecer, o jurado não está ali para causar medo em vocês. Na verdade, eles estão ali apenas para poder escutar vocês. E é dessa forma que uma candidata, a Miss, ou até mesmo a Modelinho Cast, deve encarar um jurado, como uma pessoa que está ali para conversar com vocês. Isso vai fazer com que vocês fiquem muito mais calmas e muito mais tranquilas para poderem conversar. E aí a gente chega na parte do poder da comunicação. Hoje, ter o dom da palavra é muito importante. Nós estamos na era da tecnologia, onde todo mundo tem o poder de conversar e todo mundo pode influenciar. Então vocês, caso vençam o concurso e sejam Miss de uma cidade, de um estado ou até mesmo de um país, Miss Brasil, vocês vão ter a voz. Então é muito importante que vocês usem o poder da comunicação com sabedoria, que vocês sempre saibam o que falar, que vocês sempre tenham uma mensagem que vá agregar na vida de alguém. É muito bonito, é muito importante quando a gente vê que uma Miss, ela não é apenas uma Miss bela de rosto, obviamente isso é importante, afinal é um concurso de beleza, é uma Miss que tem um corpo bonito, isso também é importante, mas assim, uma Miss que tem conteúdo, uma Miss que sabe que é bem preparada, uma Miss que tem uma informação, uma Miss que tem algo a mais para mostrar, isso é muito importante. Falando e definindo o que é oratória, a gente vai falar agora sobre um outro tópico que é muito importante, que é a questão, o que é que o jurado busca? Muitas meninas ficam muito nervosas. Ah, mas o que eu devo falar, o que eu não devo falar? O que é que o jurado busca para que eu tenha uma boa nota, uma boa avaliação na entrevista, né? A primeira coisa, naturalidade. Nenhum jurado vai querer uma Miss artificial, uma Miss ensaiada, uma Miss que fica pensando sempre no que falar, ou que não transparece o que ela realmente quer passar. Então a primeira dica, sejam vocês. Sejam natural. É aquela questão que eu falei antes, sabe? Do autoconhecimento. Se vocês se conhecem, vocês têm certeza do que vocês querem e dos seus objetivos, vocês vão conseguir passar essa mensagem. Mas se vocês ficam nervosas e vocês ficam copiando alguém, ou vocês ficam querendo fazer algo que não é da essência e nem da naturalidade de vocês, não vai ficar algo legal, porque justamente vai ficar algo artificial, vai ficar algo ensaiado, vai ficar algo forçado. E não é isso que os jurados querem. E juntamente com a naturalidade é a autenticidade. É muito bom a gente ver uma menina autêntica, uma menina que não fica muito preocupada com os padrões. Ah, mas será que isso não é feio? Será que isso vai agradar? Se vocês estiverem sendo sinceras e se vocês estiverem falando com o coração e tendo prioridade do que vocês estão falando, isso vai ser percebido para os jurados. É muito uma questão de energia, uma questão de empatia, do jurado realmente ver o brilho no olhar de vocês e de ver que o que vocês estão falando é uma questão verdadeira, é uma questão relevante. Quando vocês apresentam argumentos, exemplos que fundamentem a opinião de vocês, não vai ter certo ou vai ter o errado. O errado é quando eu tenho uma opinião e eu não consigo fundamentar, e eu não consigo justificar, e eu não consigo apresentar argumentos que fundamentem e que deem um suporte para a minha opinião. Então isso é muito importante. E a questão da segurança de opiniões bem fundamentadas. Nenhum jurado vai querer uma Miss que responda o básico. Acredito que sim, ou acredito que não. Acredito que sim, por quê? Acredito que não, por quê? Então, por que você quer ser Miss? É um sonho de infância, mas é um sonho de infância por quê? É importante ser original, é importante fugir do que é óbvio. Porque senão você vai ser marcada como mais uma Miss que participa de concurso de beleza. As Misses que conseguem ser lembradas é porque, além da beleza e da plasticidade, elas tinham conteúdo. Elas eram marcadas e eram lembradas pelas respostas que elas davam ou que elas passavam durante a entrevista, seja no pré-concurso ou no pós-concurso. Então é muito importante ter segurança do que fala, ter autonomia e acreditar no que fala, porque se vocês não acreditarem, vai ser muito difícil com que um jurado ou que até mesmo em um evento você consiga passar toda essa segurança. O nosso próximo tópico, que é importante, é falar sobre a questão da personalidade. Hoje em dia, com a questão do empoderamento e a questão da personalidade, são dois fatores que estão sendo muito buscados, porque
Hoje em dia, concurso de beleza, como eu disse anteriormente, não está sendo só apenas mais procurar a mais bela, procurar a menina que tem um rosto bonito, que vai vender comercialmente, enfim. Eles querem também uma menina que seja bela por dentro, né? Que tenha uma personalidade bonita, uma menina que seja natural, uma menina que possa dar uma mensagem realmente importante e que seja socialmente relevante para as outras pessoas, que seja exemplo. A questão do exemplo é muito importante. Os jurados querem ver uma menina que futuramente possa ser exemplo, que possam inspirar outras meninas, que possam servir de referência. Nossa, eu quero ser Miss porque eu também quero ter uma oportunidade de ter uma voz e que eu possa fazer a diferença na sociedade. Né? Hoje em dia, o concurso de beleza, ele precisa ser visto de uma forma mais ampla. Obviamente que beleza é buscado, afinal estamos em um concurso onde a estética e a plástica são relevantes. Mas também tem que ter o lado da comunicação. A menina precisa saber se expressar. E a questão de capacidade de cativar. Não adianta nada a gente saber falar, a gente ter uma boa oratória, se a gente não mostra isso no nosso olhar, se a gente não mostra isso na nossa expressão. A gente tem que mostrar que a gente tem vontade de estar ali, que esse é nosso sonho. Que é nosso sonho ser Miss Brasil, Mister Brasil, seja no caso dos meninos, ser modelo. A gente tem que passar essa vontade, porque se a gente não passar, se a gente ficar naquela situação de pode ser que eu passe, pode ser que eu não passe, tem várias meninas lindas e que sabem se expressar. Tem várias meninas lindas que conseguem passar uma mensagem com conteúdo. Então acaba que você vai ficar ficando para trás. E não é isso o nosso objetivo. Nosso objetivo é ir longe nos concursos. Então, agora a nossa primeira dica para poder realmente conseguir uma boa classificação, né, e uma boa... Oi. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as dicas. Passar um pouquinho para vocês de algumas dicas que vocês podem utilizar e treinar até a chegada do concurso de vocês, para que vocês tenham um bom desempenho na oratória. A primeira é a questão do estudo. Eu aconselho muito a vocês a estudarem, lerem e a lerem. Bom, nada vem sem esforço, nada vem sem dedicação. E hoje, para a gente poder conversar, para a gente poder tecer nossa opinião sobre alguma coisa, é preciso que a gente tenha conhecimento. Então é super importante, não só para uma Miss ou para uma modelo, qualquer profissional, que vocês estejam atualizados do que está acontecendo no mundo. É interessante que vocês leiam jornais, é interessante que vocês leiam revistas, é interessante que vocês busquem aprofundamento sobre diversos assuntos, porque hoje em dia não apenas vão perguntar sobre a personalidade de vocês, eles vão querer saber a opinião de vocês sobre questões relevantes, seja na área de política, seja na área de economia, ou seja na área de educação. Então é muito importante que pelo menos 3 vezes por semana, que vocês reservem 30 minutinhos do dia de vocês para vocês lerem, para vocês se atualizarem da notícia, porque é muito complicado quando o júri pergunta para uma Miss sobre algum tema e ela não tem argumento. E ela fala, a política é complicada porque a gente tem muita corrupção. Sim, mas o que é que está acontecendo no país? Né? O que teve agora recentemente teve uma votação onde foi barrada a investigação contra o presidente da República, o Michel Temer. Então, qual é a opinião de uma Miss sobre isso? Como uma Miss, tendo um papel social, pode passar uma mensagem sobre isso? E qual é a visão dela sobre esse assunto? Mas não adianta ela dizer só concordo ou discordo. Concordo por quê? Discordo por quê? A diferença de uma entrevista mediana e de uma entrevista diferenciada, ou de uma oratória diferenciada, é justamente o poder que ela vai ter de impressionar o jurado, de impressionar pela argumentação, de impressionar pela quantidade de exemplo que ela consegue trazer para fundamentar a opinião dela, vai impressionar pela segurança que ela emite ao falar. Entenderam? É a questão de vocês terem subsídios para poder fundamentar a opinião de vocês. Outra coisa, quando vocês leem, quando vocês buscam a atualização e o aprimoramento, vocês ampliam o vocabulário de vocês. Então é muito bonito quando a gente vê uma Miss que sabe se expressar, uma Miss que tem um amplo vocabulário, uma Miss que sabe falar e que sabe usar diferentes palavras, né? Uma Miss que não se baseia apenas na questão do Pequeno Príncipe. É muito interessante, é muito importante e é um grande diferencial
uma Miss que tem uma formação, uma Miss que tem conhecimento, que busca o conhecimento. Hoje em dia é muito fácil. A gente pode ler pelo celular, pelo tablet, iPad, enfim, pelo computador. A internet está em qualquer lugar. Então usem essa ferramenta, esse acesso que é muito fácil e que é livre, que quase todo mundo tem, para poder trabalhar no potencial de vocês, para que vocês se aperfeiçoem. Porque se vocês não tiverem essa consciência, vai ser muito difícil que realmente vocês se destaquem na entrevista. Mas aí tem muita candidata que pensa, mas eu tenho um rosto muito bonito, mas eu tenho um corpo muito bonito, mas não vai adiantar de muita coisa vocês chegarem no top 5 de um concurso se vocês não tiverem a segurança de responder bem. Vocês não vão vencer, vocês podem terminar em quinto, em quarto, em terceiro, e vocês querem vencer, vocês querem ser, a Miss Brasil. E quando vocês têm todo esse arcabouço de conhecimento, vocês vão poder expressar a opinião de vocês com segurança, vocês vão ter poder de argumentação e, o mais importante, propriedade do assunto. É muito ruim, e eu falo por experiência própria, quando a gente começa a falar e a gente não sabe o que dizer, e a gente não tem exemplo para poder fundamentar a nossa opinião. É muito complicado quando a gente sabe do nosso potencial, mas a gente não consegue expressar nossa opinião porque a gente fica nervoso, porque a gente não treinou ou porque a gente não tem assunto para falar. Então, gente, é extremamente importante. Nada na vida a gente consegue por acaso. É muito importante estudar. Então, leiam bastante, leiam revistas, entendeu? Assistam jornais, assistam a programas que vão agregar valores para vocês. E busquem sempre a informação. O nosso próximo tópico é a questão do conhecimento cultural e geográfico. Isso é extremamente importante, principalmente em concursos de beleza, onde vocês estão representando. Antes de ser o sonho de vocês estão representando. Seja uma cidade, seja uma região, um estado, um país, vocês são representantes. Então, no mínimo que se espera é que você saiba sobre a tradição daquele lugar. Quais são as tradições, quais são as festividades, o que é tipicamente cultural daquele local, isso vai ser perguntado. Da mesma forma que no Miss Universo, no Miss Mundo, independente do concurso que vocês forem disputar, eles vão querer saber o que é típico daquele país. Então é muito complicado, é até embaraçoso, quando o candidato ou a candidata não consegue conversar sobre o básico, falar sobre festividades do local, falar sobre importantes personalidades. É muito complicado quando uma pessoa de fora sabe e te questiona e você fica sem poder falar, você fica sem saber se expressar, você fica sem argumento. Então é muito importante, isso também vai na questão do estudo. Leiam sobre a história do estado de vocês, leiam sobre a história do país de vocês, procurem saber fatos importantes sobre a história do país de vocês, de onde vocês vêm, no caso do Brasil, né, do estado, para vocês poderem saber o que conversar. Tenham certeza que se vocês têm esse conhecimento, que é um conhecimento amplo, que é um conhecimento vasto, se vocês têm essa teoria, vai ser muito mais fácil para vocês falarem sobre qualquer outro assunto. Vai ser muito mais confortável. Então, conhecer sobre as festividades, as regiões, a região do vale, enfim, de planícies, enfim, qualquer tipo de região ou qualquer tipo de característica física do seu estado que seja relevante, que seja único do lugar onde você vive e que você pode trazer como diferencial. Isso é muito importante. E não só do seu estado, também do seu país. Se você tiver, por exemplo, se você é do sul e você tem conhecimento sobre diferentes regiões do norte, nordeste, isso é muito bom. Isso mostra o quão culturalmente você é atualizado. E isso também na internet, tem livros sobre cultura, sobre a geografia do local. É o mínimo que se espera de uma candidata que ela saiba sobre o seu país, sobre o seu local. É muito complicado e não é nada bem visto quando a candidata vai chegar para falar e diz: para onde você levaria um turista? E a candidata não sabe falar: eu levaria para a praia. Sim, mas qual praia? O que é que aquela praia tem? O que é que o turista pode encontrar naquela praia? Ou então, eu levaria para a região da Serra, mas qual é a importância dessa região para o meu estado? Qual é a importância dessa região turisticamente ou economicamente falando? É importante isso, que vocês tragam a personalidade de vocês, claro que vocês tragam a essência de vocês, mas acompanhadas de muito conteúdo.
Agora a gente vai falar de um outro assunto que é muito importante, que é tentar resumir para vocês como é a entrevista ideal. Obviamente que perfeição não existe, mas a gente pode trabalhar para que a gente chegue perto dessa perfeição, para que seja possível atingir o nível de excelência na hora da oratória. Primeira questão, confiança. É normal que as candidatas fiquem nervosas, porque é um momento onde elas vão ser avaliadas, é um momento onde o jurado vai ver qual é o ponto fraco e o ponto forte da candidata, mas a candidata precisa ficar calma. A candidata precisa respirar e pensar que naquele momento ela tem que ser confiante. Porque se ela não passa confiança, se ela não passa segurança daquilo que ela quer falar, quem é que vai passar? Infelizmente, o júri ou o concurso de Miss não te dá a oportunidade de ficar com insegurança, de ficar com medo. Ai, será que eu posso falar isso? Como será que eu devo falar isso? Por isso a importância do treino, por isso a importância da preparação prévia, para que durante a entrevista vocês possam passar essa confiança, para que vocês possam saber como se expressar. Então o primeiro ponto realmente é a confiança. Se vocês forem falar e vocês não conseguirem emanar essa mensagem, essa luz que a gente fala de uma forma convicta, não vai passar a naturalidade que a gente tanto busca numa entrevista. O outro ponto, fugir do óbvio. Se vocês falarem o que todo mundo já fala, você não vai ser lembrada. Você apenas vai ser mais uma candidata que passou por uma avaliação. Então, por exemplo, uma pergunta muito óbvia. Por que eu quero ser Miss Brasil? Eu quero ser Miss Brasil porque é um sonho de infância e eu quero ser a representante da força e da garra da mulher brasileira. Gente, todo mundo fala isso. Toda candidata, em toda entrevista, fala isso. Sejam diferentes. Tragam a individualidade de vocês. Porque se vocês falarem o que vocês querem de coração, nenhuma resposta vai ser igual. A sua resposta vai ser única. Então, por exemplo, eu quero ser Miss Brasil porque, por exemplo, vou dar a resposta que eu dei no concurso que eu participei, de Mr. Brasil há alguns anos. Eu quero ser Mr. Brasil porque eu quero usar a voz do jornalista para poder influenciar pessoas e eu quero que as pessoas se tornem mais críticas. Eu quero ensinar pessoas a terem o dom da palavra, eu quero ensinar pessoas a poderem se comunicar com excelência. Então eu estou usando a minha voz, eu estou usando o poder que eu tenho para poder influenciar e para poder fazer o bem na vida das pessoas. Obviamente que tem um lado do glamour, obviamente que tem um lado todo estrelar do concurso de Miss e que isso vai acontecer, os red carpets e os fashion weeks que acontecem durante o ano, mas também tem um lado social, tem um lado onde a Miss ela vai ser valorizada pela mensagem que ela tem que passar. Então, é muito importante que você se coloque dentro da pergunta e que você, quando você for responder, você não responda coisas gerais. Por exemplo, qual é o grande problema do país atualmente? Vocês falam, o grande problema do país é a falta de educação e a gente precisa melhorar muito nisso. Gente, isso é uma resposta que qualquer pessoa pode dar, mas precisa melhorar nisso como? A gente precisa ter um investimento na educação básica, na escola pública, por exemplo, em cursos profissionalizantes. Vocês precisam dar exemplos e vocês precisam se colocar. Eu, como estudante, participo de programa de pós-graduação, eu participo de programa de incentivo à educação, porque o júri ele não quer saber de opinião geral. Porque opinião geral por opinião geral, o júri já sabe. Eles querem saber a opinião de vocês. Eles querem saber o que de novo vocês têm para trazer, o que de novo vocês têm para agregar. Então, tragam a opinião de vocês, fujam do óbvio. A questão da originalidade é muito importante, porque se vocês são originais, vocês vão surpreender. E os jurados querem ser surpreendidos. Eles não querem sentar numa cadeira e conversar com a Miss que fale a mesma coisa que ele já ouviu trocentas vezes. E que não traga nada de novo, e que não traga nada de único. E aí pode falar, Rafael, mas assim, algumas perguntas e algumas respostas são muito tradicionais. Podem ser a mesma pergunta, pode ser até a mesma pergunta, mas nunca terá a mesma resposta. Porque cada pessoa tem a sua individualidade, cada pessoa tem o seu objetivo, cada pessoa tem a sua própria vida, tem a sua própria forma de analisar e de entender o mundo.
Então, se vocês colocam a opinião de vocês, eu grifo isso porque isso é muito importante. Isso é a grande diferença entre uma entrevista mediana, uma entrevista que vai ser esquecida, e uma menina de uma oratória de excelência. Uma menina que vai saber se expressar, uma menina que vai saber estabelecer comparações, estabelecer exemplos para poder ter uma oratória diferenciada. E justamente vocês vão despertar um interesse. Vocês estão na seleção. Então, se vocês forem conversar e vocês não conseguirem despertar o interesse dos jurados, infelizmente vocês não vão seguir na competição. Infelizmente vão surgir outras candidatas que vão conseguir despertar esse interesse do júri, que vão conseguir transmitir esse brilho no olhar que tanto eu falo, transmitir essa energia, essa vontade de estar ali, essa vontade de ser Miss Brasil, ser Miss Brasil Mundo, o concurso que vocês queiram participar. É importante ter essa oratória e esse ponto é fundamental, fugir do óbvio. Você pode fugir do óbvio uma pequena resposta, num pequeno ato. Por exemplo, eu vejo muito nos concursos de beleza perguntas extremamente complicadas para uma menina de 20, 21 anos responder. Por exemplo, como resolver a questão da guerra na Síria em 30 segundos. Gente, ninguém vai trazer a solução imediata para um problema tão grande e que afeta tantas pessoas em apenas 30 segundos. Mas você pode dar uma resposta que dentro da sua possibilidade faz a grande diferença. Por exemplo, eu rezo todos os dias para que isso não aconteça mais. Você está destacando a importância que você acredita na fé. Isso é muito bonito, quando a menina ela consegue tirar de uma questão complicada algo que pode parecer simples, mas que dentro da possibilidade dela, é o que ela pode fazer. Infelizmente, uma pessoa no Brasil não tem tanta influência com uma pessoa que está no Oriente Médio para poder acabar com a guerra. Nenhum diplomata ou uma pessoa que lida com relações internacionais aqui, às vezes tem essa autonomia, essa força enfim, essa competência de poder acabar com a guerra, enfim, ou de trazer a paz. Mas, bom, pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia é importante para que a gente tenha um ambiente mais harmonioso, para que a gente tenha um mundo mais igual. E essa tem que ser sua resposta. Porque não adianta nada a gente dizer, eu torço para que os líderes nacionais tenham consciência. Nossa, todo mundo torce. Mas o que você pode fazer de forma efetiva? O que você pode fazer para realmente melhorar o mundo onde você vive? Essa vai ser a diferença entre uma resposta simples, uma resposta básica e uma resposta que vai ter conteúdo. Outra coisa, vão conversar, não se limitem a falar o básico, conversem, mostrem, obviamente, com objetividade, para vocês também não perderem o foco. Mas se vocês têm 10 minutos, aproveitem ao máximo esses 10 minutos, gente, porque é o momento que o jurado tem para conhecer vocês, para saber da sua personalidade. Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre uma questão bem legal, que é magnetismo pessoal. É um conceito que a gente procura entender o quão a candidata consegue impressionar o jurado pela questão da simpatia. Gente, nenhum júri vai querer uma Miss que não sorri. Nenhum júri vai querer uma Miss que, quando fale, que não transmita um brilho no olhar, que não transmita uma satisfação. Então é muito importante que quando vocês falem, obviamente que isso tem que ser uma coisa natural, nada exagerado e nada forçado, pelo amor de Deus. Mas que quando vocês falem, vocês mostrem entusiasmo, vocês mostrem uma vontade, uma felicidade de estarem ali, de estar ali. Vocês estão num lugar, por exemplo, se vocês forem Misses estaduais, a gente teve o Miss Brasil, agora é dia 19, então vocês estão num lugar que muitas meninas gostariam de estar. Então vocês precisam passar essa questão do magnetismo, que é justamente sempre sorrir. Obviamente que se for um assunto sério, ninguém vai estar sorrindo e fazendo um papel de palhaço sem necessidade. A questão do sorriso é um sorriso natural. É a questão de quando vocês estiverem falando, que vocês emanem uma energia positiva, que vocês consigam conquistar o jurado. Porque imagina que situação desagradável. Me fazem uma pergunta e eu fico olhando para baixo, e eu não encaro o jurado, e eu não olho no olho do jurado, e eu não consigo sorrir, e eu não consigo demonstrar a minha felicidade, a minha vontade de estar ali. Isso fica um clima muito pesado, fica um clima desagradável, chato, fica um clima
realmente muito carregado, que a gente chama, né, no ambiente da entrevista. E por mais que você não fale, o seu corpo vai falar. Então é muito importante que antes da entrevista você esteja relaxada, que você, se possível, fale com alguém que você goste, seja um namorado, seja com alguém da família, para que você fique relaxada e que você fique bem e que você consiga transparecer toda a sua naturalidade, toda a sua energia, porque é importante que a Miss consiga passar essa energia positiva, sorrindo, conversando. E agora a gente vai falar como encarar o jurado. Gente, é muito comum a gente ouvir que as meninas encaram jurados como se fossem um bicho de 7 cabeças, como se fossem pessoas extremamente superiores e que a gente tem que fazer algo fora do comum. Não. Primeira coisa, vocês têm que encarar os jurados como pessoas que querem ajudar vocês, porque isso vai tirar aquele medo, vai tirar aquela tensão, e essa tensão tem que ser quebrada, porque se vocês estiverem com muita tensão ou com muito nervosismo, vocês não vão conseguir falar com a mesma naturalidade, vocês vão ter dificuldade para conseguir estabelecer um raciocínio, para conseguir dar continuidade no raciocínio que vocês querem falar, para vocês terem esse desembaraço na comunicabilidade, para que vocês consigam ter essa eloquência e essa fluência. Outra coisa muito importante, visualização. Seja, por exemplo, entrevista preliminar com 3, 4, 5 jurados, ou durante a final do Miss Brasil, Miss Estadual, Miss Universo, Mundo, enfim. Gente, é importante que vocês visualizem, é importante que vocês olhem no olho do jurado. Porque imagina que coisa desagradável. O jurado está te fazendo uma pergunta importante sobre qualquer tema que for, política, educação, sobre tua vida pessoal, e você está conversando olhando para o lado, você está conversando só olhando para um jurado, você está conversando com todos os jurados. Então é importante que você olhe no olho de um jurado e depois de um tempo você fale olhando para o outro lado. É importante que você consiga estabelecer esse contato visual. É muito importante, a gente fala em comunicação, que você consiga ser vista, né? Que você consiga estabelecer o contato visual com todos os jurados. E daí você me pergunta, mas Rafael, na final do concurso, às vezes tem 5, 10, 15 mil pessoas. O importante é que você estabeleça um foco visual. Por exemplo, vamos supor que aqui na frente tem 500 pessoas e eu vou responder a minha pergunta. Não fique com o olhar perdido, estabeleça um foco visual em algum lugar da plateia e mire nesse foco. Isso vai fazer com que, como é um espaço grande, você mirando nesse foco e nesse local, vai dar a impressão de que você está olhando para todo mundo, que você está encarando todo mundo, que você está dando a devida importância. Quando você olha, você vê, você diz para aquela pessoa que você está percebendo aquela pessoa. Então é muito desagradável quando tem um grupo de jurados e que você só estabelece contato visual com 1 ou 2 pessoas. Vocês têm que ter essa consciência. E isso vocês só vão ter com treinamento. Então também é muito importante, quando vocês estiverem treinando pergunta, treinando resposta, que vocês busquem pessoas, seja o seu preparador, se você não tiver um preparador, um coordenador, amigos, que vocês possam conversar e que vocês possam ter essa dinâmica de olhar visualmente para todo mundo, porque senão vai ser muito difícil. Se você não tem esse costume, se você não tem essa habilidade, se você não está habituada a ter essa vontade mesmo e esse costume, né, de olhar para as pessoas, vai ser muito difícil que durante a entrevista a sua cabeça, o seu cognitivo lembre, tenho que olhar para os jurados. Terceiro ponto, respirar e recomeçar. Gente, ninguém é perfeito. Como vocês perceberam, às vezes eu estou conversando, eu posso até engasgar, mas é normal, pede desculpa, continua, respira. Não adianta nada a gente ficar nervoso ou nervosa, ficar buscando 30 segundos uma palavra e gastar o nosso tempo. A gente tem que ser estratégico, a gente tem que usar aqueles 10 minutos ao nosso favor. Então, por exemplo, está falando sobre um tema, está falando sobre um projeto social que vocês participem, ou que vocês desenvolvam, e fugiu a palavra, respirem, busquem palavras ou temas ou termos que vocês considerem relevantes para aquela temática ou para aquele assunto. Porque é melhor que você respire e perca 5 segundos da sua entrevista, mas que você consiga se acalmar e que você consiga dar continuidade, do que você entrar num estado de desespero. E aí você fica nervosa, e aí você fica insegura, e aí o júri percebe que você ficou insegura e você não vai conseguir estabelecer o seu raciocínio. E você vai parar, e você vai bloquear, porque a sua mente
ela está, como a gente chama, no estado de êxtase. Então, é aquela questão de você se conhecer, você saber que você tem um ponto falho, e que você não é perfeito, e de você respirar, e não precisa nem pedir desculpa. Estabeleça conectores, utilize a sua oratória e o seu vocabulário e a linguística que você tem a seu favor. Você não precisa dizer, desculpe, é porque eu errei. Gente, você não precisa destacar o seu erro. Vocês têm que ter a inteligência emocional e também a estratégia de não se fazer perceber. A diferença entre uma pessoa que está começando e uma pessoa que já tem experiência, por isso que eu sempre friso a questão de praticar, treinar, é que ela vai ser safa. Ela vai saber que, eu errei, mas eu não vou transparecer que eu errei. Dá uma respirada, fala com mais calma, fala um pouco mais devagar. Enquanto você estiver falando, você já vai pensando numa palavra, num conector. Então, dando continuidade no que eu estava falando, vocês estão entendendo? É muito importante que vocês tenham esse jogo de cintura, que vocês consigam driblar as situações adversas que vão acontecer em qualquer lugar, seja numa entrevista, seja diante de um repórter que faz uma pergunta que você não está esperando. Nunca diga, não sei, ou nunca diga, eu não posso falar sobre isso. Pense, fale devagar, repense. Isso vai ser bom para vocês, para que vocês consigam ter um melhor desembaraço na hora de falar. E a questão de foco no objetivo. Quando eu falo foco no objetivo, o que é que eu estou querendo falar? Gente, talvez vocês só tenham 1 minuto para conseguir responder uma pergunta. 1 minuto é muito pouco para vocês conseguirem desenvolver um raciocínio e para vocês conseguirem falar. Pessoal, a resposta da Miss Universo 2015, Pia Wurtzbach, ela é perfeita, porque ela é questionada, uma pergunta simples, por que você merece ser a Miss Universo? E ela consegue, durante 1 minuto, tornar a resposta dela sensacional e única. Por quê? Porque ela traz uma realidade que é só dela, que ela quer trabalhar com a questão do HIV, que é um problema complicado nas Filipinas. Ela enaltece a figura da Miss Universo, que ela diz que é uma honra e uma responsabilidade, e ela ainda destaca o slogan do concurso, que é Confidently Beautiful, que é ser bela e confiante, e ainda diz que é com coração, ou seja, ela durante 1 minuto, ela fala super bem, ela consegue manter uma fluência, ela consegue manter uma ordem lógica, mas mais importante do que tudo, ela coloca a impressão digital na pergunta. Ela não é generalista, ela não dá uma resposta, eu mereço ser Miss Universo porque é um sonho desde criança, porque eu quero representar a força da mulher das Filipinas, porque eu quero ser um orgulho para o meu país. Sim, isso também é super importante, isso pode ser dito, mas ela treina oratória há não sei quantos anos. Não sei se vocês sabem que Pia tentou o Miss Filipinas 3 vezes até ganhar, e não é à toa que ganhou o Miss Universo, porque ela chegou preparada. Podem questionar o corpo, podem questionar a questão da beleza facial, isso aí é uma questão de opinião, mas a questão da oratória, ela é mestre, porque ela conseguiu em 1 minuto trazer pontos extremamente importantes, que é a impressão digital dela, o que é que ela quer fazer como Miss Universo, trabalhar na divulgação e na conscientização sobre a questão da AIDS, que é um problema nas Filipinas, e que ela quer trazer isso em escala global, e também traz o slogan do concurso, ou seja, ela foi sensacional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo da Brooke Lee, que é a questão como a originalidade, como uma coisa simples e como uma resposta original e única faz a diferença. Deem uma olhadinha, vamos acompanhar. Algo com fundamentação, com fundamento, é muito pouco. Então vocês precisam ter foco naquilo que vocês vão falar. Obviamente que vocês não vão ser secas, obviamente que vocês não precisam ser simplórias, mas vocês precisam ser objetivas. Vocês não podem ser prolixas. Então, por exemplo, quero conversar sobre o motivo que me levou a me candidatar a ser Miss. Gente, não adianta a gente falar que aos 5 anos de idade a gente brincava de boneca e depois a gente calçava o sapato da boneca e aquela sonho de princesa e depois vai para a sala dos 7 anos, 10, não. Gente, tem que ter foco. A gente precisa se ater ao assunto da pergunta, porque é muito complicado. Por exemplo, a gente começa falando sobre, vamos pensar num tema, a educação no Brasil. A gente começa na educação do Brasil e aí a gente começa a falar de política e aí a gente fala da corrupção e aí a gente dá uma volta de 360 graus e a gente não respondeu a pergunta.
É muito, obviamente que eu não vou citar o caso, porque seria deselegante, mas é muito comum em concurso a gente ver que a candidata começa a falar uma coisa, ela perde o raciocínio, ela fala de outra e ela não consegue terminar. Então é muito importante quando vocês forem treinar com o tempo. Ó, eu tenho 2 minutos para responder essa pergunta. Faz um planejamento antes. Por exemplo, o tema da minha pergunta vai ser homofobia. Elenca alguns tópicos sobre homofobia, pode ser preconceito, intolerância, criminalização da homofobia. Tragam esses tópicos porque vocês vão ter mais facilidade para falar sobre. Sabe, vocês vão ter mais facilidade para falar sobre e tentem ver se vocês estão mantendo no foco do assunto ou se vocês estão se dispersando. Isso vai ser muito complicado porque isso demonstra falta de atenção, falta de foco e vocês não vão conseguir, como é que eu posso falar? Passar uma ideia legal, vocês vão passar uma ideia de imaturidade, uma ideia de falta de foco realmente. Vocês precisam se ater ao assunto da pergunta. O nosso próximo tópico. Então, dando continuidade ao que a gente estava conversando sobre oratória, agora a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos negativos, coisas que precisam ser evitadas, coisas que são importantes a gente salientar para não fazer na hora da entrevista. A primeira coisa, vício de linguagem. É muito comum que a gente tenha o hábito de falar certas coisas, por exemplo, tá ligado, tipo assim, entendeu? Mas isso são coisas que durante a entrevista não vai pegar bem, ó a gíria. Então, que não vão ser bem avaliadas num ambiente profissional, num ambiente mais formal. Obviamente que a Miss ou o candidato não precisa entrar super sisuda, não precisa entrar muito séria. Ao contrário, é importante que o ambiente seja descontraído, que a menina consiga expressar a sua opinião de forma legal, de forma natural, mas também é importante que ela saiba falar corretamente, então que ela evite. Para isso nós temos os conectores. Portanto, todavia, entretanto, como eu havia falado, são palavras que você estabelece uma relação de ideia entre o que foi dito antes e o que vai ser dito depois, mas que vocês não precisam entrar nesse vício, nessa questão de ficar sempre no então, eu estava falando isso, aquilo, pois, tipo, assim. Então são coisas que são legais que vocês evitem, porque passam um ar de insegurança, de falta de conhecimento da língua, exatamente, até o apresentador, volta aí, que eu até falei não era para falar e falei Então, quando vocês utilizam muito o vício de linguagem, isso mostra um pouco de pobreza no vocabulário. Então é interessante que vocês exercitem. Claro que uma vez ou outra é natural que isso aconteça. Como eu disse anteriormente, ninguém é perfeito. Então, sair um sair um i, sair um pois. Mas assim, não pode ser uma coisa constante. Obviamente que uma vez ou outra isso é normal. Afinal, somos seres humanos e nós não estamos numa bolha que a gente não possa dar um ponto fora da curva, né? Acontece, né? Ninguém é perfeito. Mas assim, é importante que vocês exercitem e que vocês não tenham esse hábito de sempre estar falando e a cada frase ter um vício de linguagem. Um tá ligado, um tipo assim, um cara, um brother, um velho, sei lá, qualquer tipo de expressão que não seja adequada. E aí a gente entra um tipo de vício de linguagem, são as gírias, como eu já havia falado. A gente não pode, numa entrevista que tem uma certa formalidade, entrar com essas gírias o tempo todo. Aliás, é bom que se evite, por exemplo, tá ligado, tipo assim, cara, gente, brother. Então, enfim, são coisas que não devem ser usadas, porque não é um ambiente propício para isso. A gente conversa numa praia com os amigos, a gente fala isso numa mesa de bar, a gente fala isso em qualquer outro lugar. Mas numa entrevista onde a gente está sendo avaliado, onde a gente quer chegar no top 5 de um concurso de beleza, a gente não pode falar essas coisas. Terceiro ponto a ser evitado, olhares perdidos. Entra naquela questão do contato visual. É muito desagradável e é uma questão de desconcentração quando o júri está te perguntando alguma coisa e você está olhando para o lado, para o outro, está olhando para qualquer lugar, mas não foca no jurado. Não foca na pessoa que está te perguntando. Ou então não foca em alguma coisa que você está querendo mostrar. Então é muito importante que você se demonstre uma pessoa atenta e que não fique
com um olho no norte, o outro no sul, que se distrai com um passarinho que está passando ou qualquer outra coisa. A hora da entrevista é um momento de atenção absoluta. Não é de tensão, de atenção. É importante que vocês fiquem relaxadas, mas é importante que vocês fiquem concentradas, porque senão não vai passar aquela segurança que a gente já havia falado anteriormente. Outra coisa, ansiedade e impaciência. Você ficar nervosa é normal, mas você não deve demonstrar essa ansiedade e muito menos impaciência, desconforto, querer que acabe logo. O júri está ali para conhecer vocês melhor. Se vocês ficarem numa agonia, numa coisa de meu Deus, tem que acabar, meu Deus, tem que terminar, eu não gosto de estar aqui, eu estou desconfortável, eles vão conseguir entender isso. Você vai passar essa ansiedade, esse desconforto, esse sentimento que não é nada bom. E o júri vai entender, porque o júri que está ali não são pessoas que começaram ontem a avaliar a candidata, não são profissionais com pouca experiência, são pessoas gabaritadas. São pessoas que entendem o ser humano e que conseguem identificar quando a menina tem segurança e quando a menina está ali nervosa, quando a menina está impaciente, ela está dando graças a Deus para aquilo acabar. Então isso não pode acontecer. A questão do olhar perdido e do vício de linguagem, da ansiedade, são erros problemáticos, são muito graves. Então vocês precisam ter atenção para não fazerem isso, porque isso vai contar bastante negativamente na avaliação dos jurados. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a gesticulação, a parte gestual, né? Porque assim, durante a entrevista, não é só a nossa voz que vai sair, né? O nosso corpo também fala. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou em constante gesticulação. A minha mão direita se movimenta, a minha mão esquerda se movimenta, eu dou um passo para frente, eu dou um passo para trás. Obviamente que isso é de uma forma natural. Eu não vou fazer um movimento brusco, colocar a mão ali, colocar a mão para lá, colocar o meu pé de uma forma que vai me atrapalhar visualmente, mas eu preciso falar com o meu corpo, eu preciso gesticular. Não é nada interessante se eu estivesse falando assim com vocês, numa postura completamente inadequada, com os braços assim, sem movimento. Vocês estão percebendo? É importante que a gente tenha uma postura bonita, que a gente mantenha a coluna ereta, é importante que a gente consiga conversar não só com a nossa voz, não só com a parte da oralidade, mas que a gente também consiga falar com o nosso corpo, que a gente consiga levar a mão à direita, que a gente consiga levar a mão à esquerda, mas isso tem que ser um movimento natural. Isso tem que ser algo que parta de você, não uma coisa ensaiada. Por exemplo, eu na terceira palavra eu vou colocar a mão assim, eu na quarta frase eu vou colocar o pé para a esquerda, ou eu na terceira frase eu vou colocar a mão para cima. Isso tem que ser uma coisa natural, porque senão vai ficar uma coisa forçada, vai ficar uma coisa artificial. E ali a gente não está para interpretar. A gente não está na entrevista para inventar um personagem ou para ficar uma coisa forçada. Tem que ser natural, mas isso é uma coisa que se treina. A gente treina para ficar natural, a gente treina para ficar algo genuíno, a gente treina para ficar algo que realmente seja da nossa personalidade. Agora, uma coisa importante, evite gestos repetitivos. Quando você faz um gesto constantemente, por exemplo, ficar com a mão assim toda hora, ficar falando e conversando, isso demonstra nervosismo. Isso demonstra que você está tentando passar o nervosismo que talvez você esteja na sua fala para as suas mãos. Há uma grande diferença entre você levar a mão para a esquerda, levar a mão da direita, entre você gesticular. Isso até é bom porque cria um dinamismo na sua fala, cria uma movimentação que é super importante. Porém, se você fica com um tique-tique na perna, por exemplo, estou distante toda hora, estou distante toda hora. Se você fica com a mão assim, estou distante toda hora, girando, girando, girando. Ou se você fica com alguma coisa assim, que você demonstra, isso demonstra nervosismo. Isso demonstra insegurança. O júri pode ser que nem preste atenção na tua pergunta, ele vai focar na tua mão, que está a vida toda tremendo, que está a vida toda girando, ou que está, enfim, qualquer tipo de gesto. Então, é muito importante ter o controle do corpo. Existe uma grande diferença entre ficar estático, ficar parado, não movimentar, o que gera uma situação muito chata, é desconfortável, é cansativo ver uma pessoa 20 minutos falando, sem a pessoa se movimentar, sem a pessoa não falar nada, sem a pessoa estar lá parada. Mas também é muito complicado quando entra num gesto vicioso. Questão mão, pé, isso é nervosismo e às vezes é uma questão de no conforto. Eu vou tirar o nervosismo da parte de cima, da parte
da parte da oralidade e vou transferir para minha mão, mas isso vai ser percebido. E, como eu havia falado, a questão de evitar movimentos bruscos. Gente, vamos falar, mas vamos falar com uma certa delicadeza. Não vamos colocar o braço para cá, não vamos colocar a outra mão para cá, não vamos conversar parecendo que a gente está no festival de dança. A gente está conversando com o júri, são pessoas que estão procurando uma menina que saiba se portar. Então, é importante que vocês tenham a destreza, que nem seja muito parada, mas que também não seja algo extremamente invasivo, né? Que vocês não ocupem todo o espaço onde está sendo realizada a avaliação. Dando continuidade, a gente vai falar um pouco de voz, ritmo e dicção. Gente, são 10 minutos. Então, assim, vocês precisam ter objetividade, mas vocês não precisam correr. É muito importante que vocês articulem. Para isso existem diversos exercícios de trava-língua, que é para justamente que vocês podem baixar na internet, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, para falar um mais simples, para que vocês articulem. É muito importante que quando vocês conversem com os jurados, que eles consigam entender todas as palavras que vocês estejam falando. É muito complicado, às vezes no nervosismo a gente vai falar e esquece dos S, por exemplo. Vai falar, por exemplo, aparecer, aí falar aparecer. Ou então a questão do gerúndio, acordando e não acordando. É complicado, porque é preciso que a candidata tenha um domínio da língua, né? É preciso que ela saiba falar bem o português. E a questão do português também tem a ver com a pronúncia. A questão de você saber qual é a sílaba tônica de cada palavra, qual é o fonema que você vai usar. Isso é extremamente importante, que você tenha uma dicção. Porque se você atropela as palavras, se você não pronuncia corretamente, primeiro, eles não vão entender. Segundo, vai transparecer que você está nervosa, que você não está confortável. Terceiro, não vai ficar nada bem, porque você vai passar uma impressão de que você não tem um domínio da língua portuguesa, né? Obviamente que uma falha acontece, mas você se corrige imediatamente, isso é algo normal. Ninguém é perfeito, ninguém é o gênio aqui para estar cobrando excelência 24 horas por dia. Mas assim, existem erros que podem e devem ser evitados. Por exemplo, vamos dar um exemplo, recursos humanos. Não é recursos humanos, recursos humanos. É muito importante trabalhar a questão do S, a questão do R, para que o jurado consiga identificar tudo que você fale da forma mais plena e da forma mais fiel possível. Outra coisa, modulação. Gente, é muito chato quando a gente vai falar e a gente sempre mantém o mesmo tom de voz e a gente não alterna. Vai ter uma hora que a gente vai querer dar destaque, vai ter uma hora que a gente vai querer dar ênfase em alguma palavra. Então a gente aumenta um pouquinho o tom de voz. Obviamente que a gente não vai gritar, porque não precisa. Mas é muito chato, é muito monótono. Imagine se eu fico falando assim durante toda a palestra, vocês vão dormir, vocês vão ficar cansados de me ouvir. É interessante que a gente tenha um tom de voz que não seja nem tão alto, que fique estridente, mas que não seja nem tão baixo, que não dê para o jurado me escutar. E outra coisa, para ficar algo dinâmico, para ficar algo legal, é bom que vocês treinem isso. Tudo é treino, gente. Vocês não vão conseguir tudo isso que eu estou falando na hora da entrevista. Vou lembrar tudo que o Rafael falou no CONAMIS, no Congresso de Misses e Modelos, e aí vou conseguir tudo. Não, isso tem que ser treinado, isso tem que ser praticado, isso tem que ser uma rotina de treino e de dedicação no dia a dia de vocês. Então, assim, é muito importante que vocês brinquem com a questão da voz, entendeu? Por exemplo, quero dar ênfase, aí eu falo um pouco mais alto para poder destacar aquela palavra ou aquela ideia que eu quero enaltecer. Então, tem que ficar atenta para essa questão da modulação, nunca manter o mesmo tom de voz. Obviamente que eu não estou pedindo para vocês inventarem uma voz, ninguém vai ficar falando com essa voz assim de William Bonner, porque fica algo artificial, porque não é a voz de vocês, mas vocês conseguem modular, né? Obviamente que vocês podem procurar uma fono, que é a profissional indicada, vocês podem procurar um coach de voz que vai poder trabalhar isso com vocês, mas caso você não tenha essa oportunidade, caso você não tenha um coordenador, um preparador que te dê essa estrutura, existe vídeo na internet dando um tutorial da questão de modulação de voz. Você mesmo pode escutar, é muito importante que você escute sua voz.
para você ver se a voz está agradável, para ver se você está falando rápido demais, para ver se você consegue entender tudo que você está falando. Porque se você, que já está habituada com a sua voz, está tendo alguma dificuldade, imagina a pessoa que não te conhece. Imagina a pessoa que não sabe da tua personalidade. Imagina um jurado que já está acostumado com 500 meninas e que sabe o que rende ou o que não rende e não consegue te entender. Então treina, conversa, grava, pede para alguém gravar, pede para alguém ouvir dizer: fulana, beltrana, tá legal, pode falar um pouco mais devagar, pode ter um pouco mais de ritmo, a tua dicção tá boa, precisa articular mais, porque às vezes a gente não percebe. Então é bom ter sempre um observador externo para poder ver se tá bom, se não tá. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Media Training. A questão do Media Training, na área de jornalismo e de comunicação, é a preparação de qualquer profissional para entrevistas. Seja em um ambiente fechado, seja num ambiente de imprensa, seja durante uma coletiva, e que isso é muito importante. E aí você me pergunta: Rafael, eu não tenho um profissional que me ajude, eu não tenho um coordenador, eu não tenho um preparador. Gente, qualquer pessoa pode ajudar você. O que é que eu indico? Exercite respostas. Procure no YouTube. No YouTube tem vídeo de Miss Brasil, Miss Universo, Miss Rio Grande do Sul, Miss Ceará, qualquer tipo de concurso. E que você vai poder ter familiaridade com o tipo de pergunta que é feita durante aquela final. Leia bastante, se atualize, assista o telejornal, escute um programa de rádio, leia livros, revistas, porque você vai ter noção do que está acontecendo no mundo. Você já vai ter essa noção, essa base do que pode ser perguntado. Obviamente que talvez pergunte algo antigo, mas, gente, não vão perguntar nada fora do conhecimento geral de cada um. Ninguém vai perguntar qual é a importância do tungstênio para a química mundial. Ninguém vai ter essa falta de noção, até porque, para responder isso com propriedade, só um químico. Eles vão fazer perguntas que eles saibam que você, candidato ou candidato, né, você, Miss Modelo, que se você tiver tido o trabalho e o carinho e o cuidado de ler sobre e de se dedicar, você vai saber responder aquela pergunta. Então, o que é que eu indico? Responda todo tipo de pergunta, das mais fáceis e principalmente as mais complicadas, as mais capciosas, as mais polêmicas. Responda perguntas sobre aborto, sobre feminicídio, sobre qualquer tema, sobre pena de morte, homofobia, porque se vocês estiverem prontas para responder uma pergunta complicada, vocês obviamente vão estar prontas para responder uma pergunta simples, para responder uma pergunta do dia a dia. Outra coisa, elabore temas. Por exemplo, quero falar, isso é um exercício bem legal, elabore temas, quero falar sobre a violência contra a mulher. Pense em palavras relacionadas a isso: desrespeito, feminicídio, igualdade de gênero, enfim, mulher no mercado de trabalho, porque isso vai te facilitar até uma ampliação na questão dos argumentos que você vai mostrar. Porque imagina, eu vou falar sobre violência e só digo: a mulher é violentada, a mulher sofre violência, a mulher é espancada, a mulher está numa situação de periculosidade. Gente, isso mostra pobreza de argumento, pobreza de argumentação. Eu preciso trazer vários argumentos, por exemplo, desigualdade, a questão do trabalho, a questão do empoderamento, que a mulher precisa ter voz. Isso, você como Miss, você como modelo e até como qualquer profissional, isso você precisa ter essa variedade de adjetivo, variedade de conhecimento mesmo, uma pluralidade de conhecimento. E, como eu falei anteriormente, a internet é fantástica, porque tem vários vídeos de vários concursos. Você pode ver uma Miss que respondeu bem, você pode ver uma Miss que não respondeu tão bem, e como eu teria respondido, entendeu? Se você não tem ninguém, pede para tua mãe, para o teu pai, para o namorado, enfim. Me ajuda aqui, ouve minha resposta. Será que tá bom, não tá bom? Faz essas perguntas para mim. Porque vocês têm que treinar, né? Porque na hora você não vai saber a pergunta. Ou pelo menos eu pressuponho que um concurso sério não vai entregar as perguntas um dia antes para a menina responder. Porque senão é muito fácil, né? Embora a gente saiba que isso acontece, mas não deveria. Então, entrando no lado correto do concurso, se você não sabe o que vai ser perguntado, você precisa ter esse desembaraço. É interessante que quando o jurado ou o apresentador esteja fazendo a pergunta para você, você já pense em palavras que você possa já usar. Por exemplo, família.
amor, base, porto seguro, sustentação, estrutura, a base de tudo, qualquer coisa, entendeu? Valores. Você tem que pensar em palavras que vão te facilitar o desenvolvimento do seu raciocínio. Dando continuidade nessa questão de media training e da preparação para o exercício, eu proponho a vocês, para a gente entrar um pouquinho na parte prática, depois que terminar essa palestra, que vocês já tiverem uma noção do que se pode fazer, do que não se pode fazer, da gente fazer um exercício. Qual é o objetivo? O de desenvolvimento da oratória. Então, escolha um assunto. Pode ser um assunto que você tenha um domínio, de preferência talvez um assunto que você tenha um pouco de desconforto de falar sobre, porque isso vai te forçar a ler sobre aquele assunto. Palavras relacionadas, é aquilo que eu venho falando. Pense em palavras sobre aquele assunto. Palavras-chave, palavras que tenham relação e coloque num papel. E a partir disso, comece a elaborar um discurso. E aí você fala, Rafael, mas num concurso de Miss não tem discurso. É uma pergunta, é uma resposta pequenininha de 30 segundos ou um minuto. Mas, gente, se vocês têm facilidade em discursar, vocês vão ter facilidade em responder uma pergunta. O que não pode é, por exemplo, não sei se vocês acompanharam os Estados Unidos, que agora eles têm uma tal de final word, né, que é a palavra final. A palavra final é um discurso de quase 2 minutos. Então, se você não está habituada a falar mais, a desenvolver um raciocínio para que você consiga falar durante 1 minuto e meio, 2 minutos, você vai falar 30 segundos e você não vai ter mais argumento. Você não vai ter mais ideia para vender. E aí vai ficar naquele momento, cri, cri, cri. E aí? Você vai anular 1 minuto que você tem? Você só tem 2 minutos para convencer o jurado, o júri, que você merece ser a Miss Universo, que você merece ser a Miss Brasil, a Miss, enfim, estadual da sua cidade. Você precisa usar aquele 2 minutos e trazer tudo que você tem. Obviamente, se você fala 1 minuto e 40 e você não tem mais o que dizer, você não vai ficar 20 minutos, como a gente fala, enrolando, né? Embromando. Isso também não é nada positivo. Mas assim, você não vai falar só 30 segundos. Então é muito bom que vocês pratiquem o discurso. Eu friso muito isso. Pratiquem, treinem. Porque se vocês não treinarem, se vocês não tiverem essa consciência de que é preciso uma preparação, assistam o vídeo do Miss Venezuela. Elas começam a se preparar 6 meses antes, 1 ano antes, 1 ano e meio antes. Não é à toa que elas conseguem falar com a maior fluência, sem gaguejar, sem pestanejar, durante 2, 3 minutos. Mas é porque são gênias da lâmpada? Não. Claro, algumas têm uma facilidade natural, já são atrizes, apresentadoras, enfim, lá também é uma outra estrutura. Mas assim, elas treinam com bastante antecedência. Então, por isso que sabem falar, por isso que falam com ritmo, com dicção, por isso que falam com propriedade. E falam sem gaguejar, sem ter insegurança. Aliás, ao contrário, elas são muito seguras do que elas falam. E elas até surpreendem, porque elas inspiram e elas trazem ideias que às vezes até nem a gente parou para pensar. Né? É muito bom quando a gente responde uma pergunta e leva alguém à reflexão. E não uma coisa básica. Respondi a pergunta, tá, isso eu já sei, tchau. Então, outra coisa, assistam as entrevistas do Miss Venezuela. É só colocar entrevista personal Miss Venezuela, que tem 1 ano. Lá tem a entrevista privada. Vocês vão ver como elas sentam, como elas se portam, a forma como elas gesticulam. Elas são um exemplo para escolas de Miss. Então, é importante que vocês busquem inspiração também. Seja numa Miss, seja numa apresentadora, para que vocês consigam enxergar. Eu não quero que vocês copiem ninguém, pelo amor de Deus, mas que vocês busquem os pontos positivos das pessoas para que vocês consigam construir uma boa essência para vocês, na hora que vocês forem comunicar a ideia de vocês. Já falei, né, para conversar sobre o assunto escolhido, e repita, vamos repetir, porque quanto mais vocês repetirem essa dinâmica, mais vocês vão ter fluência, mais vocês vão ter facilidade, mais vocês vão poder falar com eloquência, mais vocês vão conseguir falar sem ficar parando para respirar, sem ficar pensando. Vocês vão conseguir estabelecer um raciocínio direto e contínuo de 2, 3 minutos, o que é ótimo. Então, agora a gente vai falar sobre a questão do aprimoramento. Isso precisa virar rotina, porque se vocês entendem a oratória como algo ocasional, eu vou ser bem sincero, vocês não vão conseguir impressionar os jurados. Porque você vai treinar a oratória uma vez, quase nunca, você vai ler uma vez, quase nunca, você vai tentar fazer o exercício que eu passei para vocês uma vez, quase nunca,
e a gente não vai conseguir ter uma boa entrevista. A gente vai ter, desculpa a expressão, mas a gente vai ter uma entrevista medíocre. E ninguém quer ter uma avaliação medíocre. A gente quer ter uma performance de qualidade, uma performance de excelência. Então, vamos desenvolver argumento sólido. Então, por exemplo, aquela questão, minha resposta é sim, mas minha resposta é sim por quê? E o que me leva a isso? Então, por exemplo, você acredita em cota racial? Não acredito por quê? Então você desenvolve o seu raciocínio. Não acredito porque eu entendo que não é pela cor que se deva medir a inteligência e nem a necessidade de alguém para precisar de um incentivo para entrar na faculdade. Ou então não acredito porque o que tem que ter é um investimento. Eu, se for estudante de escola pública, passei isso. Eu, como estudante de escola particular, sei da dificuldade. Se coloque na resposta. Isso. Outra coisa que é muito importante, para mim é a mais importante, na hora de responder, sempre se coloque na resposta. O júri não quer saber uma opinião geral, uma opinião que a gente fala blasé, né, que todo mundo tem. O júri quer saber a sua opinião, o júri quer saber o seu ponto de vista. Então, se você não traz a sua individualidade, vai ser mais uma resposta e aí passa para a próxima e você provavelmente não vai continuar. A não ser se a gente tiver um nível muito fraco de oratória, o que graças a Deus não está acontecendo nos concursos atuais. É sempre importante ter alguém te observando, porque um olhar de um observador é muito importante, porque ele percebe coisas que a gente não vê. Né? Seja um vício de linguagem, por exemplo, eu acabei de falar um né, talvez eu não tenha percebido, mas a pessoa que está me filmando, que está me vendo, pode perceber, Rafael, você falou um né naquela hora, então é bom você evitar. Às vezes você é muito repetitivo e usa uma mesma palavra trocentas vezes, então, Rafael, você usou a palavra, por exemplo, jornalismo várias vezes, usa outra palavra, usa comunicação social, utiliza outra palavra, entendeu? Então é sempre bom que quando você pratique e faça essa dinâmica, tem alguém, não precisa ser, obviamente que se tiver um profissional da área, um coach de voz, uma fono, um jornalista, uma pessoa que seja um profissional e treinado para fazer o media training, é melhor. Mas se não tiver, a gente dança conforme a música, a gente nada conforme a correnteza, que nem a gente fala. Então a gente tem que trabalhar assim, de acordo com as nossas possibilidades. Outra coisa, utilize sempre que possível, às vezes, um microfone, nem que seja de brinquedo. Porque vocês vão ter que falar no microfone. E eu conheço vários casos de pessoas que, por exemplo, pegam o microfone e acham que é um bicho de 7 cabeças. E não consegue falar nada. Então, pessoal, a personalidade e a resposta da Brooke nessa pergunta, que era, se você pudesse ser exagerada por um dia e se o mundo não tivesse regras, o que você faria? Ela é fantástica, porque ela poderia responder qualquer outra coisa. O que é que ela pergunta? Eu comeria tudo que eu pudesse. Eu comeria tudo que eu pudesse 2 vezes. Por quê? Porque elas passam por a gente passa por um ano de preparação que a gente se priva de muita coisa, de alimento, de contato com a família. Então, ela traz uma resposta muito genuína. Ela traz uma resposta muito única, muito dela. E que é uma resposta que talvez ninguém esperasse. Então, às vezes, é essa questão. A personalidade agradável, a personalidade carismática, a personalidade contagiante, não foi uma resposta de outro mundo, não foi uma resposta extremamente ensaiada, mas foi uma resposta única. Foi uma resposta que só ela deu e que talvez só ela vá dar. Então isso é o que eu falo, entusiasmo e também a alegria. Por isso que a resposta dela foi tão boa. Porque foi algo fantástico, ela fugiu da obviedade, ela foi original. E ela falou algo que é a verdade dela, ela não fingiu um personagem. E isso é extremamente importante. Bom, pessoal, terminado esse vídeo, eu gostaria de agradecer, né, a paciência de vocês. Eu espero que eu possa ter ajudado um pouco a vocês que querem entrar no mundo da moda ou que já são misses e que querem desenvolver na oratória. O meu contato para que vocês perguntem alguma coisa, eu também presto consultoria nessa área se vocês precisarem. O Instagram é Rafa Etraldi S, o Facebook é Rafael Duarte e o e-mail para qualquer tipo de contato ou pergunta é rafael_duarte98@hotmail.com. Gostaria novamente de agradecer a Sabrina Meyer por ter confiado em mim e por ter me dado essa oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento. Eu acho que essa troca é extremamente válida e extremamente enriquecedora. E gostaria de terminar deixando uma mensagem para vocês de Nelson Mandela, que diz o seguinte: se você falar com um homem numa língua que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, na linguagem que você conhece, na sua linguagem natural, você atinge seu coração. Eu acho que isso é a essência da oratória. É você falar
com propriedade, com eloquência, o que vem do seu interior, o que vem do seu coração. Porque se você falar com verdade, se você falar com amor, e principalmente se você falar com carinho e com propriedade e acreditando no que você fala, isso vai atingir um coração do jurado. Isso vai atingir de uma forma muito positiva, de uma forma muito impactante, a pessoa que está te avaliando. E você vai conseguir ter uma performance sensacional. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e espero que essa palestra tenha sido proveitosa para vocês, tão como foi para mim. Muito obrigado pela oportunidade e até breve, até a próxima oportunidade. Então, mesmo que o microfone seja de brinquedo e não vá emitir nenhum som, mas pelo menos vocês estão acostumadas a ter o contato com aquele equipamento. Vocês estão acostumadas a saber manusear e não vão estranhar se caso vocês precisem responder uma pergunta, por exemplo, talvez não na entrevista privada, porque é algo menor, é algo mais intimista, mas numa final de Miss Brasil, numa final de Miss Estadual, de Miss Universo, vocês vão precisar do microfone. Então imagine se você vê o microfone, você fica nervosa. Então é bom treinar. Não tem microfone? Pega isso aqui. Pega uma escova, pega uma caneta, pega qualquer coisa. Tá entendendo? O importante é que você tenha um costume de às vezes, precisar falar segurando algo, ou de não ficar livre, não ficar com a mão livre para poder gesticular. Então, assim, não é desculpa, eu não tenho microfone. Utiliza qualquer coisa, nem que seja um piloto de quadro, para que você possa treinar. Agora, a gente vai dar uma olhadinha. Bom, pessoal, essas foram as dicas para vocês realmente arrasarem na entrevista, para que vocês consigam tirar nota 10 em oratória. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outra situação que vai ser muito recorrente na vida de vocês. Seja você uma modelo, seja você uma Miss, que é a questão de presença em evento. Seja festa, premiação, qualquer tipo de evento, qual é a postura ideal para que vocês consigam passar uma boa impressão e para que as pessoas lembrem de vocês de uma forma positiva. Primeira coisa, ser informado. Vou para um evento, uma premiação. Eu tenho que saber do que se trata o evento, qual é a importância do evento, quem vai estar no evento, quem foi que me convidou. Porque imagina se chega um jornalista e te pergunta sobre como você se sente de estar no evento, da importância, por exemplo, do Prêmio da Música Brasileira. E você fica, eu estou muito feliz de estar aqui porque eu fui convidado, mas você não sabe falar, você não consegue falar sobre o prêmio. Interessante, estude quem é que está sendo indicado para você falar. Estou muito feliz, eu gosto de tal música, eu gosto de tal artista. Gente, isso é muito bom quando você consegue surpreender, quando você consegue ir além, quando você consegue explorar mais do que o jornalista ou então as pessoas que estão conversando com você perguntaram, entendeu? Isso mostra que você não é limitada, isso mostra que você tem repertório, né? Que você vai conseguir falar sobre qualquer assunto, né? Como eu falei, do que se trata o evento, quem estará presente e qual a importância do evento. Imagine se você chega para uma pessoa e fala, eu fui convidada para esse evento, mas eu não sei nem o que é direito, mas assim, como eu sou Miss, como eu sou um Mister, aí eu tive que tá aqui, né? Porque minha presença, gente, isso ele ouvir, vocês acham que ele acha bonito? Não acha. Isso ele fala para um, que fala para outro, que fala para outro. Quando vê, ficou uma corrente, uma fofoca negativa com a sua imagem, que é muito complicado. Então, assim, obviamente, recebi um concurso 30 minutos antes, tenho que me arrumar, obviamente que não dá, mas mesmo assim pede para o teu agente ou para o teu assessor te passar alguma informação. Mas se te convida com pelo menos um turno de antecedência, tô de manhã, dá para ter um evento à noite, lê sobre o evento, procura saber o que é. É muito feio, né? Constrangedor para uma Miss ou para um Mister, ou sei lá quem for, qualquer tipo de função que a pessoa exerça, chegar num lugar e não saber do que se trata aquele evento. Segunda parte que é muito importante para a gente conversar é a questão da elegância e do refinamento. Gente, é muito bom quando a menina ou o candidato procura conversar, chega até a pessoa, porque a pessoa vai se sentir importante, né? Poxa vida, a pessoa está me procurando para conversar. Se mostre disponível, se mostre interessado, né? De conversar, utilizando todas as dicas que eu falei de oratória, de argumento, esteja ciente sobre diversos assuntos, de preferência do assunto que o evento trate. Obviamente, se for um simpósio de medicina, ninguém vai esperar que você converse com a mesma fluência, mas que você, né,
traga notícias sobre, que teve alguma, por exemplo, se for simpósio de cirurgia vascular, tem várias notícias sobre cirurgia vascular na internet, avanços na área, não custa nada dar uma lida para poder conversar, para poder discutir. Gente, isso causa uma ótima impressão. Isso mostra que vocês não são apenas a casca, né? Eu me lembro quando eu disputava, uma das coisas que o pessoal falava, que assim, a maioria dos candidatos era bonito, mas assim, na hora de falar, barrava. No evento que a gente tinha com os patrocinadores, não conseguiam ir além do boa noite, estou disputando o Mister Brasil Juvenil e ponto, entendeu? Não trazia algo de novo, não acrescentava. Um segundo ponto importante, ser simpático. Ninguém vai querer alguém no evento com cara triste, com cara chata, com cara desconfortável. Às vezes é cansativo, tá em evento de manhã, de tarde, de noite, né? Eu sei como é a rotina da gente, né? Que às vezes lida com essa questão de moda, de câmera, de concurso, que tem que treinar desde da manhã até a noite. Mas assim, se você se predispôs a ir ao concurso, esteja lá porque você quer e não de maneira forçada. Esteja lá porque você vai fazer uma diferença, não só para sua imagem, porque você está sendo vista ou sendo visto, mas porque você vai fazer diferença para aquele evento. A sua presença vai ser solicitada e você vai ser convidado para outros eventos. Então, seja simpático, né? Tenha educação, tenha uma postura. Ninguém vai chegar no lugar, por exemplo, é aquela questão, é agir sempre como uma miss, ou como modelo, ou como mister que você é. Por exemplo, vai comer alguma coisa, ninguém vai pegar 3, 4, 5 docinhos de uma vez, pelo amor de Deus, né? Vai sentar, mantenha a postura, seja elegante, né? Ninguém vai andar assim, ninguém vai andar assim, ninguém vai andar assim. Coluna ereta, né? Postura bonita, para que quando as pessoas olhem para você, não achem você comum como qualquer uma outra pessoa. Quando a pessoa olhe para você e veja a sua aura, né? A sua postura, diga, nossa, chegou alguém, né? É uma miss, é uma modelo, é uma pessoa importante. Nossa, olha a postura dela, olha a elegância que a pessoa tem. Então isso é muito importante no evento. Você viu o Múcio? Não, o Múcio eu acho que está na hora de almoço. Tá certo. Qual é o nome da senhora? Nelita. Tá certo, Nelita. E aí, a gente... Pronto. A nossa próxima parte, que a gente vai falar um pouquinho, é emanar energia contagiante, demonstrar interesse. Eu já conversei um pouco, né? Que é você mostrar que você está feliz de estar ali, que você se sente lisonjeada por ter sido convidado ou convidada para estar em um determinado evento, numa premiação, numa coletiva de imprensa, enfim, no congresso, numa semana de moda, enfim, qualquer tipo de evento. Emanar energia contagiante. As pessoas precisam que você mostre essa energia. Elas querem ser cativadas por você. Então, se você chega num evento de uma forma, de uma forma sem graça, de uma forma acuada, de uma forma aguada, te entrevistam, passa para o próximo. Ninguém vai querer assistir tua entrevista de novo. Ninguém vai querer saber de você novamente. Se você não mostrar essa energia. Obviamente que ninguém vai fazer uma coisa exagerada e fora do normal. Por exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui. Nossa, que maravilha. Gente, né? A gente tem que ter destreza, tem que ter delicadeza, tudo, né? Tem um limite, tudo tem um certo ponto, né? Tem um limite entre o que é o natural, o que é emanar a energia contagiante, né? Que é que você ter esse magnetismo, né? De você falar com um brilho no olhar, de você mostrar que realmente você gosta de estar ali e você entrar pro lado do ridículo, né? Que é você ficar fazendo palhaçada, que não é o que a gente quer, longe disso, pelo amor de Deus. E às vezes improvisar. Gente, aquele exercício que eu passei para vocês, de vocês... Bom, pessoal, dando continuidade, um outro tópico importantíssimo é saber improvisar. Gente, nem todas as vezes as perguntas que nos vão ser feitas a gente sabe. Então, aquele exercício que eu falei para vocês, de pensar num assunto e anotar palavras relacionadas, vai ser muito bom, porque vocês vão ter facilidade para conseguir ter jogo de cintura para falar sobre qualquer assunto. Obviamente que se você não tiver noção nenhuma sobre o assunto, você não fala, né? Você não vai falar. Você diz, eu ainda estou pesquisando sobre, eu ainda preciso, né? Mas assim, se é um assunto do dia a dia,
Vocês têm que saber improvisar, nem que seja só falar sobre, entendeu? Dar uma opinião, nem que seja mais geral, né? Mas assim, é muito complicado quando alguém te pergunta alguma coisa e você não fala nada. Então a questão é de você saber improvisar. E a questão do improviso também é não demonstrar o desconforto, não demonstrar o nervosismo. Então se a gente treina previamente, a gente já fica safo. A gente já está acostumado naquela situação. Então se você for Miss Brasil, você vai ir a programas de televisão constantemente, ou pelo menos se espera que vá. Né? Você talvez participe de uma coletiva de imprensa e você não recebe a pergunta previamente. Então é bom que você leia, porque quanto mais você lê, você vai conseguir improvisar, você vai ter essa autonomia. E a questão que eu acho fantástica, tornar-se inesquecível. Isso é o resultado de todos esses atributos que eu falei para vocês. Se você é uma pessoa legal, se você é uma pessoa solícita, se você se demonstra interessante, se você tem uma luz própria, um destaque. Por exemplo, Raíssa, que foi Miss Brasil, por que ela foi Miss Brasil? Porque ela tinha uma luz própria, porque ela exalava felicidade em cada desfile que ela ia, que ela passava na passarela, entendeu? E ela se destacava, entendeu? Independente se ela teve a melhor oratória ou não, quando ela respondeu com coração, ela respondeu com verdade. Ela respondeu que ela queria ser Miss Brasil porque ela queria influenciar e porque ela queria mostrar que a beleza negra poderia trazer a coroa de Miss Brasil, né? Poderia trazer a coroa de Miss Brasil depois de 30 anos. Nossa, ela trouxe uma causa, ela trouxe um foco, um objetivo. E isso é extremamente importante. Agora, a gente vai mostrar para vocês 2 videozinhos para poder exemplificar isso que eu estou falando. O primeiro vai ser da Miss Universo 2015, Pia Wurtzbach, que foi na pergunta final.